Agora, vejam bem, gente, os casos da regra geral terminaram. Nós vamos entrar em 6 casos que tanto pode colocar o verbo no singular quanto no plural. Então, muita atenção. Qual é o primeiro caso? O sujeito é coletivo e ele está seguido do elemento que compõe esse coletivo. Então, sempre vai aparecer o coletivo, a preposição de e o substantivo no plural. Exemplo, um bando de ladrões. Bando é coletivo, está no singular. E de ladrões é o de mais o plural. Ou seja, os ladrões compõem esse coletivo. Então, toda vez que eu tiver no sujeito um coletivo mais de mais plural, o singular é certo e o plural também. Ninguém erra. O detalhe é, para o seu dia a dia, você vai falar, no singular está certo, no plural está certo. Mas na prova, eles vão cobrar. Eles vão colocar 5 frases e perguntar. Vai colocar as 5 frases com o verbo no singular. E vai perguntar em qual delas o verbo também pode ir para o plural. Tem que ser um desses 6 casos. É por isso que precisa de muita atenção, ok? Então, um bando de ladrões assaltou o banco, está correto. Um bando de ladrões assaltaram o banco, também está correto. Por quê? Porque se eu pensar no bando, é assaltou. E se eu pensar nos ladrões, é assaltar. Este é o primeiro caso. Então, vamos treinar 18 frases para isso ficar gravadinho na sua cabeça, ok? Sujeito coletivo, mais de, mais plural, eu tenho 2 opções. Verbo no singular ou verbo no plural. Então, vamos lá. Faça a concordância verbal baseada na regra 1, que é essa daqui. Sujeito coletivo, mais de, mais plural, que admite singular e plural. Frase 1. O grupo de alunos, grupo é o coletivo, de alunos é quem compõe o grupo. Então, o grupo de alunos entrou ou entraram no salão. Então, vai ficar gravadinho. Coletivo, mais de, mais plural. Frase 2. A multidão de fãs gritava ou gritavam muito. Por quê? Multidão é coletivo e de fãs é o elemento que compõe a multidão. Por isso, singular ou plural, ambas estão corretas. Uma manada de búfalos. Manada é coletivo, de búfalos é quem compõe a manada. Então, eu tenho 2 opções. Uma manada de búfalos corria ou corriam pela savana. Agora vem o bando de pássaros. Bando é coletivo no singular e de pássaros é a preposição mais plural. Tem 2 opções. O bando de pássaros sobrevoou a cidade ou o bando de pássaros sobrevoaram a cidade. A multidão de torcedores. Multidão é coletivo e de torcedores é o plural que compõe a multidão. Por isso, multidão de torcedores invadiu o campo e multidão de torcedores invadiram o campo. O rebanho de ovelhas. Rebanho é coletivo, de ovelhas é o plural que compõe o coletivo rebanho. Então, eu tenho 2 opções. O rebanho de ovelhas comerá toda a ração ou comerão toda a ração. A alcateia de lobos. Alcateia é coletivo e de lobos é o plural que compõe a alcateia. Então, a alcateia de lobos invade ou invadem aquela linda fazenda. Nenhuma das formas está errada. Tudo está correto. Um lindo cardume de peixes. Cardume é o coletivo e de peixes é o elemento no plural que compõe o cardume. Então, as 2 opções. Um lindo cardume de peixes nada ou nadam no lago. O elenco de atores. Elenco é o coletivo, de atores, quem compõe o elenco. 2 opções. O elenco de atores apresenta ou apresentam um grande espetáculo. A junta de médicos. Junta é coletivo, de médicos é o plural que compõe o coletivo.
duas opções. A junta de médicos pesquisa ou pesquisam a melhor forma de cuidar dos pacientes. O batalhão de soldados coletivo, D mais plural, é o plural que compõe o coletivo. Duas opções. O batalhão de soldados treina ou treinam muito para cuidar da proteção do país. A legião de anjos. Legião é o coletivo, de anjos é o plural que compõe o coletivo. Duas opções. A legião de anjos vigia ou vigiam todos nós diariamente. O time de jogadores. Time é o coletivo, de jogadores é o plural que compõe o coletivo. Então, eu tenho singular e plural. O time de jogadores quer ou querem a vitória. A matilha de cães. Matilha é o coletivo, de cães é o elemento no plural. O que eu tenho? Singular e plural. A matilha de cães assustou ou assustaram as pessoas. A nuvem de gafanhotos. Nuvem é o coletivo, de gafanhotos é o plural que compõe o coletivo. Duas opções. A nuvem de gafanhotos surgiu ou surgiram ao longe. A manada de elefantes. Manada é o coletivo, de elefantes é o plural que compõe o coletivo. Singular e plural é possível. A manada de elefantes derrubou ou derrubaram muitas árvores. O enxame de abelhas, enxame é coletivo, de abelhas é o composto que compõe o coletivo, singular e plural são possíveis. O enxame de abelhas atacou ou atacaram-nos. E, finalmente, o buquê de flores. Buquê é o coletivo, de flores é o composto, é o plural que compõe o coletivo. Duas opções, singular e plural. O buquê de flores agradou ou agradaram bem. Viu como é que é simples? Mas isso é só a regra número 1. Tem 6 para gravar. Quando que você vai gravar? Na semana da prova. Por quê? Se você falar no singular ou no plural está correto, então para que ficar decorando todo dia? Não, deixe para gravar apenas na semana da prova, ok? Então até a segunda regrinha.